Olá, quarto ano. Vamos então iniciar esta semana nossas aulas fazendo uma revisão dos nossos conteúdos em preparação para a V3, que vocês devem estar recebendo esta semana a V3. Então, vamos fazer uma revisão dos nossos conteúdos. Em português, nós vamos fazer uma revisão em português, nossos conteúdos. Então, vamos lá revisar para a nossa prova. Então, aqui nós temos. Vamos revisar os conteúdos. A AV3 de português vai constar verbos, vamos cobrar verbos, concordância verbal, encontro consonantal e dígrafos. Vamos rever. São verbos. Verbos são fenômeno da natureza, indica estado e também ações praticadas. Então, no caso aqui, nós temos um exercício aqui bem característico. Circule os verbos em cada frase abaixo. Então, nós temos a primeira frase. A menina colheu flores para sua tia. Onde está aí o verbo? Onde está a ação praticada? Está em colheu. Então, colheu é o verbo. Na segunda frase, todos os cães tomaram a vacina. Onde está, então, o verbo nesta frase? Todos os cães tomaram a vacina. Nós estamos falando de quem? Todos os cães. O que aconteceu com esses cães? Qual foi a ação praticada? Tomaram a vacina. Então, tomaram a vacina foi a ação praticada. Então, tomaram a vacina foi o verbo, é o verbo. Colheu flores. Colheu foi a ação praticada. Então, colheu é o verbo. Depois nós estamos na terceira frase. Aquele carro foi lavado no posto. Nós estamos falando de quem? Aquele carro. O que aconteceu com aquele carro? Foi lavado no posto. Qual foi a ação praticada? Foi lavado no posto. Então, foi é o verbo. Naquela noite, choveu muito forte. Onde está a ação praticada? O que aconteceu? Naquela noite, choveu muito forte. Você pode perguntar, mas tia Cristina, não é ação. Mas lembre que eu falei que verbos também são fenômenos da natureza. O que são fenômenos da natureza? Chover, trovejar, anoitecer, amanhecer. São fenômenos que são indicados da natureza. São fenômenos que acontecem com a natureza. E, no caso, chover, do verbo chover. Então, choveu muito forte. Podemos dizer, então, que colheu é o verbo. Se eu perguntasse para vocês, em que tempo que está esse verbo? Aconteceu. Então, está no passado. A menina colheu flores para sua mãe. E se eu perguntar se essa frase está no singular ou no plural? Essa frase está no singular, porque indica apenas uma pessoa, a menina. Então, o verbo tem que estar concordando de acordo com o sujeito ou de quem eu estou falando, ou o pronome. No caso, a pessoa de que eu estou falando é a menina. Então, se a menina está no singular, o verbo colher também está no singular, só que no tempo passado. Na segunda frase, vamos ver. Todos os cães tomaram a vacina. Todos os cães. De que nós estamos falando? De todos os cães. Eles estão. Essa frase está no sujeito, no plural ou no singular? A frase está no plural. Por quê? Todos os cães. Mais de um cão. Todos os cães. Então, o verbo também deve estar também no plural. Tem que estar de acordo com de quem nós estamos falando. Os cães. Se cães está no plural, o verbo não pode ser tomou. Todos os cães tomaram a vacina. A terceira frase. Aquele carro foi lavado no posto. Esta frase está no singular ou no plural? No singular, porque vocês estão falando de um carro, aquele carro. Então, por isso que o verbo foi também está no singular, porque foi. É aquele carro, singular. Naquela noite, choveu muito forte.
Choveu, está no singular, porque naquela noite, foi uma noite, naquela noite choveu muito forte. Então, está no singular. Então, temos aqui os verbos colheu, tomaram, foi e choveu. Colheu e tomaram indica uma ação, movimento. Colher, tomar. Foi é um estado, já aconteceu. E choveu é um fenômeno da natureza. Vamos ver agora aqui, número 2. Revisar mais agora aqui a concordância. As frases aqui estão no singular. Vamos transformá-la passá-la para o plural. A festa terminou. Passando para o plural, como ficará? A festa terminou. Então, repare que nós temos que estar concordando totalmente com o verbo também. Então, vai ficar como? As festas e o verbo terminaram. Por quê? Porque estamos passando toda a frase para o plural. Então, se eu passo toda a frase para o plural, o verbo também vai para o plural. As festas terminaram. Então, isso chamamos de concordância verbal. Por que verbal? Tem a ver com verbo. O verbo, se a frase estiver no singular, o verbo está no singular. Se a frase estar no plural, o verbo também tem que estar no plural. Vamos então para a segunda frase. Está no singular, vamos passar a segunda frase para o plural. Então, temos lá o verbo, o bebê adormeceu. Se eu for passar essa frase para o plural, então não é só mais o bebê. Vai ficar como? Os bebês, vamos conservar o acento. Aconteceu o quê? Adormeceu? Seria certo se eu falasse assim, os bebês adormeceu? Claro que não. Então, o verbo adormeceu passa também para o plural, mas não vamos modificar o tempo, está no passado. Então, não pode ser os bebês adormecem, nem os bebês adormecerão. Não, os bebês adormeceram, porque já aconteceu. O verbo está no passado. Tá? Vamos para a terceira frase aqui agora. O ciclista caiu. Passando toda a frase para o plural, então, o artigo o, que está acompanhando o ciclista, vai para o plural, então não é o, passa a ser o quê? Os ciclista, fica então, ciclistas caiu. O verbo está no passado, então fica o quê? Os ciclistas vamos botar aí um acento, caíram. Correto? Então, acento agudo no i, caíram. Porque se eu não botar acento agudo no i, fica cairão. E não é, porque a terminação, repare que a terminação AM, nós usamos para indicar o quê? O passado. AM, terminação AM para o passado. Se fosse para o futuro, seria terminação AOTIL. Então, preste bem atenção na concordância verbal. A festa terminou, para o plural. As festas terminaram. O bebê adormeceu. Os bebês adormeceram. O ciclista caiu. Os ciclistas caíram. Terminação AM, porque é passado. Agora, vamos fazer o contrário. As frases estão no plural e vamos passar para o singular. Certo? Usando a mesma regra da concordância verbal. Se nós temos os nadadores terminaram a prova, vamos passar tudo para o singular, mas não vamos modificar o tempo que está o verbo. Onde está o verbo nessa frase? Terminaram. Foi a ação que eles praticaram, terminaram a prova. Então, vamos passar para o singular. Então, ao invés de os, o nadador. Passado, como fica o verbo? Terminou. Vamos repetir a frase. A prova. Certo? Então, o nadador terminou a prova. Repare que o tempo verbal não modifica. Apenas passamos do plural para o singular.
A frase B. As cozinheiras capricharam nas tortas, passando para o plural, para o singular. Como vai ficar, então? Se eram as cozinheiras, fica, então, o quê? Olha, só não tem um NH aí no meio. Cozinheira, o quê? Caprichou. Aí é uma cozinheira só. Então, a cozinheira caprichou. Só temos uma torta na torta. Correto? Ponto final. Nunca esqueçamos das terminações. Como sempre terminamos as frases, tem uma pontuação. No caso aqui, usamos o ponto final. Correto? Porque vamos repetir a pontuação da frase, normal. Então, as cozinheiras capricharam nas tortas para o singular. A cozinheira caprichou na torta. Temos aqui, os aviões partirão cedo. Olha, atenção agora aqui. Porque nós temos, os aviões partirão cedo. Qual é o tempo verbal desse verbo aqui? Partirão. Ele está em qual tempo? Ele está no futuro. Ainda vai acontecer. Então, quando eu for passar para o singular, eu não posso modificar o tempo do verbo. Vai continuar no futuro. Ainda vai acontecer. Então, como vamos botar a frase, então? Se foi, os aviões partirão cedo, se temos um avião só, fica como? Letra maiúscula, começo de frase. Vamos nunca esquecer que sempre começamos frases com letras maiúsculas. O avião... Aconteceu o que com ele? Já partiu? Não, ele partirá. O avião partirá o quê? Tarde, cedo, partirá cedo. Então, nós fizemos a concordância verbal, quer dizer, o verbo passou a concordar com o sujeito ou com o pronome, no caso aqui é o sujeito ou o avião, sem modificar o tempo. Era futuro, continuou com o futuro, só que passamos do singular para o plural. Então, isso chamamos de concordância verbal. O que quer dizer concordância verbal? O verbo tem que estar de acordo com o caso de quem estamos falando, ou com o sujeito ou com o pronome. A pessoa do discurso, quer dizer, a pessoa de quem estamos falando, que pode ser um sujeito ou pode ser um pronome. Correto? Continuando agora aqui, vamos revisar dessa semana que nós trabalhamos sobre dígrafos e encontro consonantal. Primeiro, temos que saber o que são consoantes. Né? B, C, D, F, G, H são as letras sem as vogais, são as consoantes. Encontro consonantal quer dizer o quê? Estão separadas? Não. Encontro são as consoantes que estão juntas na mesma palavra. Elas podem estar na mesma palavra, as consoantes. Então, estamos aqui embaixo. Por exemplo, temos encontro consonantal e temos dígrafos. E o que são dígrafos? Olha aqui o menino falando para vocês, relembrando a vocês, que dígrafo é o grupo de duas letras, repare que eu não falei de duas vogais, nem de duas consoantes, duas letras representando um só fonema. Fonema tem a ver com som, fonema, lembra que eu falei semana passada? Fonema tem a ver com o que nós ouvimos. Fonema, quando em uma mesma palavra, duas letras representam um único som. Duas letras com um único som. Aí acontece um dígrafos. E por que letras? Porque pode ser o G com U, o Q com U, pode ser duas consoantes, o C com H. Então, são duas letras, mas que juntas elas formam um único som. Eu só vou ouvir um único som. Temos aqui alguns dígrafos. Por exemplo, temos principais, NH. Se eu for colocar ordem aqui nessa palavra, que palavra está aqui? Sonho. Outro dígrafo aqui, SS. Aqui a palavra formada é girassol. Depois eu tenho SC. Aqui, qual a palavra que nós estamos formando aqui? Nascente. Depois eu tenho aqui S com C cedilha. Cresça. X com C. Exceto. Olha aqui o que eu falei para vocês do G com U. Repare, o U é vogal, então são duas letras. O G com U e o Q com U tem uma regra. O G com U só é dígrafo quando eu não ouço o U.
Quando eu pronuncio fogueira, eu não estou ouvindo o som do U, eu estou ouvindo o G e do I, né? Fogueira. Há uma diferença. Então, nesse caso, o G com o U é dígrafo. Mas, quando eu pronuncio a promoção que tem no mercado Guanabara, quando eu falo Guanabara, o G com o U, eu ouço o G e o U. Guanabara, para que até nosso som na nossa boca sai diferente, né? Guanabara. Então, neste caso, o G com U não é dígrafo. Preste bem atenção na nossa regrinha do português. O G com U só é dígrafo quando eu não ouço o U. Por quê? Temos duas letras, o G e o U, mas eu só ouço uma única letra. Então, nesse caso aqui, da fogueira, mangueira, o G com U é dígrafo. Aqui eu tenho Q com U, quilo. Tia Cristina é o U, mas eu não ouço o som do U. Eu falo quilo, eu ouço o som como se fosse o Q com I, quilo. Então, nesse caso, o Q com U é dígrafo. RR tem cigarra, carro, carrinho, né? CH, aqui no caso é chuva, poderia ser chuveiro, bochecha. LH, aqui eu tenho um olho. Então, esses aqui são os principais dígrafos. CH, LH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, SC cedilha e X com C. Esses são os principais dígrafos. Duas letras com um único fonema. Vamos ver se ficou bem fixado isso, dígrafos. Então, temos aqui um modelo aqui de exercício. Chapéu. Nós vamos contar, cada letra de chapéu tem 6 letras, certo? Mas só tem apenas 5 fonemas. Por quê? O C e o H formam um único som. Chapéu. É como se ao invés do CH tivesse o X, né? Chapéu. Então, no caso, o C e H é dígrafo, são dígrafos. Vizinho, eu tenho quantas letras? Vamos contar? 2, 4, 7 letras. Quantos fonemas? 6. Por quê? Porque o N e o H são dígrafos. Então, 7 letras, o NH formam 6 fonemas e os dígrafos são o N e o H. Campo. Campo, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o CAM, os 5 letras. Só que o M aqui é como se tivesse o som do tio, né? CAM, o som nasal. Então, eu conto como 4 fonemas, porque nesse caso o A e o M formam um único som. Eu não ouço o som do M. É como se o M fosse o som do tio. Então, são 4, o A e o M. Mesma coisa é sombra. Eu tenho 1, 2, 3, 6, soletrando, 6 letras. Fonemas, de novo, o O com M. É como se fosse sombra, é o som nasal. O e o M é o dígrafo. Nascer. Nascer são 6 letras. Quantos fonemas? 5. Por quê? Temos 1, 2, o S e o C. Formam uma única letra. 5 fonemas. Quem é o dígrafo? O S e o C. Tá? Vamos aqui, então, colocar aqui para completar. Eu vou usar o 1 quando a sílaba destacada for dígrafo, e vou usar o 2 quando a sílaba destacada for enquanto consonantal. Cegonha, vou botar 1 porque o NH é dígrafo. Livro, V e o R. Repare que quando eu falo livro, eu ouço o som do V e do R. Livro, encontro consonantal, 2. Guerreiro, G e o U. Temos aqui 2 dígrafos, o G e o U e o RR. Então, é o número 1, dígrafo. Massa, o SS, dígrafo. Trabalho, aqui a destacada é o TR. Então, no caso, é encontro consonantal. Mas temos também o LH, que é o dígrafo. Mas estamos só falando das que estão destacadas. Trabalho, é o T e o R. O T e o R é encontro consonantal, número 2. Acender, o S e o C, 1, dígrafo. Excursão, o X e o C, 1, dígrafo. Gravata, eu ouço o G e o R, enquanto consonantal, 2. Placa, P e L, 2. Nascer, SC, 1. Aquele, Q e o U, 1. E excelente, de novo, o S e o X, é dígrafo, 1.
Tá? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre dígrafo, enquanto enquanto de consoantes, que nós vamos ouvir o som delas, das consoantes juntas, e dígrafos, que são encontro de duas letras formando um único som. Só que preste atenção, os dígrafos podem estar na mesma sílaba, como é o caso do chuva, olho, ou podem estar em sílabas separadas, como é o caso do RR e do SS, ficam em sílabas separadas, mas na palavra tem dígrafo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido a explicação. Tenham entendido bem. Continue estudando para a nossa B3 de português, tá bom? Beijos, tchau, tchau.